O título Deixe de Ser Pobre pode soar agressivo, mas a ideia do autor não é humilhar ninguém. Pelo contrário, é te dar um chacoalhão, assim como foi comigo ao ler o livro Deixe de Ser Pobre, do autor Eduardo Feidberg, conhecido aqui no YouTube como Primo Pobre. Meu, que livro fantástico, livro sensacional, mudou a forma como eu vejo as finanças, comecei a tratar melhor as minhas finanças através do Eduardo Feidberg, o Primo Pobre. Cara, trabalho em regime CLT, não trabalho exclusivamente aqui com o YouTube, então no meu horário de trabalho eu faço muitas tarefas administrativas, eu consigo ouvir alguma coisa ali no YouTube. Cara, nos últimos 10 dias, foi mais ou menos o tempo que eu levei para para ler este livro, eu maratonei dezenas e dezenas de vídeos do Primo Pobre. Como ele é didático, como realmente ele faz mudar a mente em relação a finanças, planejamento, reserva de emergência, odiar dívidas, o que você pode fazer para melhorar o seu padrão de vida, para sair das dívidas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, já te adianto, fantástico. Bom, o Primo Pobre, ele tem um estilo de humor e bronca. Se você nunca assistiu os vídeos dele no YouTube, talvez você pode ficar um pouquinho chocado, porque ele vai te chamar de jumento, vai te chamar de jegue, vai te chamar de burro e tá tudo bem, não é pra humilhar, é só uma forma didática, humorística pra gente realmente dar um chacoalhão, e foi isso que aconteceu comigo. Eu realmente sou burro em finanças a partir desse livro, e muito provavelmente o tema ao longo aqui desse ano será finanças, desenvolvimento das finanças, então vou trazer vários livros a respeito desse tema. Comecei a ter a minha planilha financeira através deste livro e dos vídeos que eu assisti do Primo Pobre, então não se preocupe com o linguajar, ele também traz aqui para o livro maneira direta, rápida, didática, de realmente te dar um chacoalhão. Ponto importante a ser falado, o Eduardo, ele deixa muito claro a questão de rico e pobre. Quando ele menciona essas palavras, rico e pobre, na verdade é sobre a situação financeira da pessoa, e não os valores e as crenças dessas pessoas. Então vamos deixar bem claro esse ponto aqui. Bom, o livro ele tem 24 capítulos, eu quero destacar 3 aqui, que, cara, foram os 3 que mais me chacoalharam. O primeiro capítulo que eu quero destacar e falar com você é Odeie Dívidas. Depois eu vou para o capítulo de Não Seja Burro. Esse aqui é o mais humorístico e é o que realmente vai falar, meu, eu sou burro em finanças até hoje, eu não sei quanto entra, quanto sai, quanto vem do meu salário, quanto vem da minha renda extra que eu faço, quantas despesas eu realmente tenho. Você fala, meu, eu sou burro. O próprio Eduardo, ele fala isso nos vídeos deles. Ele também é burro em muitas áreas da vida, em muitos assuntos, mas o ponto é, não seja burro, continue estudando, continue lendo, e aqui não é o estudo formal da faculdade, claro, se caso você queira fazer, beleza, mas ele fala principalmente sobre livros, leia livros, colecione livros para a sua leitura, e isso fará uma grande diferença. E o terceiro capítulo que eu destaquei é sobre reserva de emergência, eu vou falar sobre ele, também é um capítulo que, cara, esse ano de 2026 vai ser o ano que eu vou montar a minha reserva de emergência, porque, cara, é super necessário. Sem contar que esse livro, ele tem uma diagramação e ele é gostoso de ler. Não sei se você consegue ver aí, né, na imagem, mas, meu, é muito bom. Então vamos aqui, vamos começar com um capítulo que eu quero trazer para você, que é Odeie Dívidas, tá lá no número 54 da página. Ele já começa com uma frase que eu quero ler aqui para você, ó. Dívida, ato ou efeito de dever algo a alguém, obrigação de dar, fazer ou pagar algo a outrem, geralmente alguma quantia em dinheiro e obrigação. E ele fala assim, todo parcelamento se torna uma dívida. Algo que eu não sabia é que parcelamento no cartão de crédito é uma dívida. Você parcelou em 10 vezes, você tem uma dívida parcelada, porque o banco pagou para você aquele valor e você parcelou, você vai pagar para o banco ali mensalmente. Então existe uma dívida. Não estou falando aqui para não usar cartão de crédito. Quem sou eu? Só estou fazendo aqui a resenha do livro e alguns ensinamentos que eu estou tirando. Qual que é a ideia? Dívida é um vazamento. Então se você tem um balde e enche ele todo dia 5º dia útil do mês, você tem dívidas, você está deixando esse balde e esvaziando. Dívida ruim que ele comenta, juros altos, consumo constante, acaba virando uma bola de neve. Dívida menos ruim, pode ser calculada e tem que caber dentro do seu orçamento. Ele comenta aqui na página de número 57 que existem 3 regras para você não ter dívida. Não gaste mais do que você ganha, não compre nada enquanto não tiver todo o dinheiro e todo mês tem que sobrar. Tem um dado aqui que ele mostra, esse livro foi escrito em 2023, se não me engano, 78% das famílias
famílias brasileiras estão endividadas, então é um dado muito importante que a gente precisa repensar. E ao longo desse capítulo, ele vai colocar na sua mente: odeie dívidas. E isso entrou no meu mindset, saiu da memória de curto prazo e ficou incrustado na memória de longo prazo. Eu vou odiar dívidas daqui pra frente. Próximo capítulo que eu quero falar é: não seja burro, não seja jumento, não seja jegue. Ele vai fazer a explicação desses 3 pontos, mas meu amigo, minha amiga, leia mais, leia muito, é o que te vai libertar. Claro, não é só ler, você precisa tomar uma ação. Por exemplo, eu fiz a leitura desse livro, comecei a consumir o conteúdo do Primo Pobre aqui no YouTube. O que eu fiz? Eu adquiri uma planilha financeira e comecei a listar todas as minhas entradas, o meu salário do meu trabalho e a minha renda extra que eu faço e as minhas despesas. Eu não sabia quanto eu gastava anualmente com o iFood, não sabia exatamente quanto eu gastava na ida ao barbeiro. Enfim, é importante. Não estou falando e nem cagando regra aqui para você ser um cara totalmente metódico, não. São ensinamentos que cada um de nós vai extrair. O primeiro ensinamento do título Odeio Dívidas é um sentimento que entrou em mim de realmente odiar dívidas. Segundo ensinamento desse capítulo, Não Seja Burro, é: vamos estudar sobre finanças. E aqui, neste capítulo, ele fala assim: estudar é o melhor investimento, pois elimina de uma vez só tanto a pobreza quanto a burrice. E não só estudar, você tomar a ação diante daquilo que você estudou. A mensagem que eu tirei do capítulo Não Seja Burra é essa, vou até ler aqui para você. Muita gente não está quebrada por falta de inteligência, está quebrada por falta de atenção ao básico e por decisões repetidas no automático. Exemplos: comprar por impulso só porque é promoção, ou seja, você não precisa daquele item, mas está em promoção, você vai lá e compra. Outro: parcelar sem saber quanto você vai pagar no final ou se realmente você vai ter o dinheiro ao longo dos meses. Com essa planilha financeira que eu adquiri, cara, mostra certinho: poxa, sobra tanto, vai faltar tanto, então não vou gastar nisso aqui. Então é muito interessante. E um ensinamento que eu tiro é: olhe o seu extrato bancário todo santo dia. Tudo bem, não precisa ser todo santo dia, mas semanalmente vai lá, olha o seu extrato, pensa, reflita, veja como você pode fazer mais dinheiro, como você pode reduzir os seus gastos. Cara, livro assim, meu, primeiro livro de 2026 já começou com tudo. Eu vou deixar o link da descrição com a promoção do livro no site da Amazon, caso você queira adquirir. E o terceiro capítulo que eu quero destacar aqui é sobre reserva de emergência. Eu nem tinha noção sobre o que é uma reserva de emergência, o que faz, onde investir. Esse livro, ele não vai falar exatamente, ele fala sobre investimentos, mas ele não aprofunda, ele deixa aqui o link para você assistir lá no YouTube, mas ele dá um panorama sobre os tipos de investimento. E a reserva de emergência, cara, era algo que eu, assim, nem imaginava que existia. Então, eu falei, meu, tá na hora de começar uma reserva de emergência. E ele, Primo Pobre, o Eduardo, ele faz a seguinte orientação: estude, pague suas dívidas e comece a sua reserva de emergência. Eu andei pesquisando, reserva de emergência, geralmente o pessoal fala de 6 meses a 12 meses do seu salário. Mas o Eduardo, ele sugere para quem é pobre, lembrando que o canal dele, o livro dele, é focado para pobres. Ele mesmo fala que ele tem o maior canal de finanças voltado para pobres. Porque realmente, você vê Natália Arcuri, Thiago Nigro, Bruno Perini, não que eu não assista, eu também assisto a eles, mas dá para ver que eles falam para um outro tipo de classe social, talvez. E o Eduardo, no Primo Pobre, não. Realmente dá pra ver que ele fala pra pobre, gente como a gente, gente comum, que trabalha, rala, enfim, não que os outros também não trabalhem e não ralem. Acho que você conseguiu entender o que eu quis dizer com isso. Mas ele sugere começar uma reserva de emergência de 3 mil reais. Se você conseguir de 10 mil, legal, mas comece com uma reserva de 3 mil reais. Segundo ele, isso já vai te dar segurança, já vai tirar uma ansiedade, porque você tendo ali um dinheirinho, liquidez diária, de 3 mil reais, você começa a pensar melhor, começa a raciocinar melhor. Olha, se eu pudesse resumir esse vídeo numa simples frase, eu diria assim, ó: pare de repetir erros, que é o capítulo Não Seja Burro, feche o vazamento das dívidas, que é o capítulo Odeie Dívidas, e crie um escudo, que é o capítulo Reserva de Emergência. Livro sensacional, interessantíssimo, com certeza eu farei a releitura dele ao longo do ano de 2026. Primo Pobre, Duda, se você assistir esse vídeo, muito obrigado pelo seu conteúdo, tanto aqui no livro quanto no seu canal do YouTube. Você startou um mindset que eu não tinha e muito, muito obrigado. Meu amigo,
Vou deixar o link na descrição do vídeo caso você queira adquirir com um valor promocional. Tamo junto, te vejo no próximo livro.